Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu gostaria de falar que é mais uma vez um prazer, uma honra estar aqui para, junto com vocês, podermos participar de mais uma aula. Hoje nós seremos os facilitador da lição número 18, nossa revista em marcha, Sabedoria e Simplicidade. É o título da lição e o texto base aí bíblico está lá em Provérbios 30, 24, 28. Meu nome é Frederico Araújo, mais conhecido como Fred. Então, vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus e Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, por mais este privilégio de podermos, Senhor, aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar, Senhor, aos nossos corações e pedimos, Senhor, como diz a Tua palavra, que cada dia possamos alcançar coração sábio, Senhor. Em nome de Jesus, possamos ser instrumento nas Tuas mãos para louvor da Tua glória, Pai. Pai, pedimos também, continue abençoando cada uma das nossas vidas, o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Clamamos também por este tempo de angústia, Senhor, que Tu possa estar abreviando este tempo, Senhor, trazendo a Tua cura para nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, queridos, o texto é esse aí, Provérbios 30, 24 a 28. E assim nos diz a palavra de Deus. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O geco, ou lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Né? Essa é a versão que eu li, é Almeida Revista e Atualizada. O objetivo da aula são 2, né? Aprender sobre a sabedoria a partir da criação de Deus e exemplificar a relação entre a sabedoria e simplicidade. Né? Então, para início aí, trouxe para vocês aí a imagem aí desses animais aí que a gente vai estudar aí. Né? A primeira ali, estudar as formigas, carregando as folhas, os gafanhotos, o arganaz, esse roedor, e a lagartixa. Para nós aí, o que a gente não tem muito conhecimento seria o arganaz. Então, continuando aí a lição, para início de tudo. Se a palavra sabedoria não é tão fácil de definir, a importância da sabedoria na tomada de decisões que a vida nos exige é inegável. A Bíblia fala que a sabedoria vem do temor do Senhor, né? Que está lá em Provérbios 9, 10. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui eu gostaria de destacar, né? Mas o que seria o temor do Senhor? O temor do Senhor seria o respeito, a reverência, a consideração que nós devemos ter para com o nosso Deus, né? A palavra de Deus mesmo fala que a gente deve reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Então, princípio aí, quer dizer, para a gente querer se tornar uma pessoa sábia, a gente tem que ter consideração pelo nosso Deus e por tudo aquilo que Ele fala e nos orienta. Além disso, notamos que a sabedoria não é sinônimo de acumular informações ou conhecimentos.
né? Muitas pessoas acham que quanto mais se eu procurar conhecer, me informar, eu vou me tornar sábio. Tem uma pequena diferença aí, né? Que a gente vai ver até decorrer, que a sabedoria está mais também relacionada à experiência de vida. Eu vi um exemplo uma vez que eu achei muito interessante, que fala assim: conhecimento é a gente saber que o tomate é uma fruta. Já a sabedoria seria não colocá-lo numa salada de frutas. Por isso, adquirir sabedoria pode se dar de diversas formas, até mesmo pela observação atenta às situações que acontecem na natureza. E é sobre isso que desejamos refletir nesta lição, né? E aqui me veio à mente, vamos falar da natureza, o Salmo 19, que eu gostaria de ler só alguns versículos, né? Lá fala a respeito aí da natureza, né? Fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, né? Então a gente vê aí que toda a criação de Deus está cheia da sabedoria de Deus, e a palavra de Deus fala que se a gente necessitar de sabedoria, que a gente possa pedir a Deus, que Deus vai nos conceder liberalmente, né? Então todas as coisas da criação a gente vê a mão, a sabedoria de Deus. Fundamento bíblico. A sabedoria é um tema muito recorrente na Bíblia, a ponto de se tornar uma categoria didática para a divisão dos livros bíblicos. Na Bíblia protestante, nós temos aí 66 livros, são 5 os livros sapiensais, né? Também categorizados como poéticos. São Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Cântico dos Cânticos. São assim classificados por trazerem à cultura a sabedoria do povo de Israel, construída a partir das suas experiências de vida e fé. Então a gente vê que traz essa cultura mais construída, isso que é importante, a sabedoria, de suas experiências de vida e fé. Essa literatura conjuga a sabedoria popular e a sabedoria da corte, aí falando no caso dos reis, né? Dos nobres, ambas impregnadas de experiências cotidianas e espirituais do povo. Então, a gente vê que a sabedoria está muito ligada ao convívio, ao conviver com. O livro de Provérbios tem tradicionalmente sua autoria atribuída ao rei Salomão, um dos sábios mais conhecidos da Bíblia. No entanto, reúne relatos de outras pessoas, como Agur e Lamuel. Provérbios 30 e 24 a 28 encontra-se no bloco de provérbios que podem ser categorizados como provérbios numéricos, que segundo a Bíblia de Jerusalém, isso aqui é uma Bíblia, a versão católica, né? É um estilo de escrita presente nas literaturas sapiensais e proféticas. Ainda segundo esta Bíblia, no trecho destacado para esta lição, os provérbios numéricos têm como tema principal as maravilhas da natureza e os costumes dos animais. E aqui eu gostaria até abrir um pouco um ponto aí, porque eu particularmente nunca fui uma pessoa assim, quanto mais eu vou ficar observando essas coisas, detalhes da natureza e
no mundo, né? Eu estou mais focado em livro. E eu aprendi muita coisa aí com minha sogra, né? E eu queria dar um testemunho que eu tenho aprendido muito com minha sogra, porque eu vejo minha sogra, ela é uma pessoa que ela vê sempre detalhe nessas coisas, nos pássaros, nas flores, e eu tenho aprendido com ela. Um beijo aí para a senhora, minha sogra. São 4 os animais apresentados como exemplo de sabedoria maior do que as dos sábios: as formigas, os arganazes, que são aí os roedores pequenos, os gafanhotos e as lagartixas, o geco. Ao citar tais animais, o autor faz um contraponto entre o tamanho deles e os sábios. Quem são estes sábios? Seriam os professores, formadores de sabedoria, as pessoas legitimidades com influência social e religiosa. E esses sábios seriam aquelas pessoas que têm a ver com a sabedoria humana, né? E interessante que o texto lá fala que são mais sábios que os sábios, não são mais sábios que a sabedoria, né? Mas são mais sábios que esses sábios, porque esses sábios aqui são os que têm a sabedoria humana. É possível que com esses exemplos o autor queira evidenciar que a sabedoria não tem a ver com a grandeza, posicionamento político e religioso importantes, mas com a simplicidade, sendo esta mais valiosa. É interessante aqui, quando fala sabedoria e simplicidade, a sabedoria, como diz, está nas coisas mais simples. Por isso que Deus fala através da palavra, fala para a gente não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo, né? Mas antes, pelo contrário, buscar em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quer dizer, isso aí é um conselho sábio que normalmente, devido à nossa natureza pecaminosa, a gente não costuma ouvir e praticar. Continuando, ele exalta os pequenos animais e suas ações que falam da sabedoria. Vejamos, as formigas, povo sem força, mas incansável, que armazena no verão comida suficiente para lhe sustentar, inclusive no inverno. Arganazes, povo que não é poderoso, mas que mora nas rochas, lugares seguros. Gafanhotos, não têm reis, mas marcham juntos e em ordem. Lagartixas, que se apanham com as mãos, mas conseguem chegar aos palácios reais, lugares que mesmo com sua extrema segurança não conseguem impedir a sua entrada. A sabedoria está na atuação destes animais que, ao levar em conta as suas fragilidades, né? No caso da formiga, a fraqueza, os arganazes, a vulnerabilidade, no gafanhoto, a ausência de liderança, e na lagartixa, a pequenez e a fragilidade. Apesar dessas coisas, né, eles atuam prudentemente. Quer falar aqui, que às vezes é o instinto que Deus deu a eles, né, o instinto de forma individual, quer de forma individual, quer de forma coletiva, para sobreviver, né? Interessante, quer dizer, apesar dessas fragilidades que esses animais possuem, Deus dotou eles de um instinto de defesa, né? Um instinto que proporciona que eles possam se defender e sobreviver. Essa é uma das perspectivas da sabedoria, nos oferecer estratégias para uma vida segura
e abundante. Na realidade, a sabedoria tem a ver com a gente ouvir bons conselhos e praticá-los. Não basta somente ouvir, mas temos que colocar esses bons conselhos em práticas. Esses animais, por instinto, eles já praticam esses conselhos. Por vezes, há quem confunda sabedoria com acúmulo de títulos e diplomas de conhecimento formal, de erudição. Sabedoria é mais que isso. Tem a ver com a capacidade de ler a vida, analisar a realidade, enfrentar os desafios e tomar atitudes que preservem a vida individual, coletiva e a ambiental, né? E interessante, como tem até evoluído, eu falo até em termos de mercado de trabalho, um período aí que as empresas, elas achavam que as melhores pessoas para trabalhar seus quadros seriam aquelas dotadas do, chamado lá o QI, né, o quociente de inteligência. Só que elas perceberam que, normalmente, essas pessoas, muitas delas, apesar de ter esse quociente de inteligência muito alto, elas tinham dificuldade de se relacionar com outras pessoas, né? Então, as empresas, a partir daí que já começaram a verificar que esse coeficiente de inteligência não é tão importante, é importante, mas ele precisa estar associado com a capacidade da pessoa saber se relacionar, quer dizer, da pessoa conviver. Então, inclusive, hoje aí, o pessoal estão procurando mais pessoas que têm a ver com aquela que fala inteligência emocional. Seria a capacidade da pessoa de se relacionar, às vezes, em meio a crises, a problemas, a pressões, né? Em Provérbios 30, 24 e 28, podemos evidenciar a valorização da sabedoria dos animais mais que o conhecimento dos sábios. Não se deve desmerecer a educação formal e a necessidade de buscar conhecimento. Estudar é muito bom, mas não basta para saber viver. Quer dizer, uma coisa não é contrária à outra. É bom que a gente tenha esse conhecimento, né, para adquirir informações, mas a gente também precisa dessa sabedoria para a gente aprender a conviver com as pessoas. A sabedoria adquirida por meio da simplicidade, das relações interpessoais, da observação da natureza, das dificuldades da vida, da leitura bíblica, das experiências com Deus, é fundamental para a vida e devemos buscá-la em todo o tempo, né? Como diz Deus, a gente tem que ter esse nosso relacionamento vertical aí, a gente com Deus, mas a gente também tem que ter o nosso relacionamento horizontal, nós com o nosso próximo, que tem, como diz Deus, tem que ser pautado no amor, num olhar também de misericórdia, né? De compaixão. A gente tem que, se a gente tiver sempre esse olhar, a gente vai saber viver, conviver. Prosseguindo. Então, que sabedoria esses animais nos ensinam? Então, vamos lá. Aprendendo com as formigas. O que é que as formigas podem nos ensinar? As referências sobre as formigas no livro de Provérbios, lá em Provérbios 6 e em Provérbios 30, apontam a
proatividade. O que seria isso, assim, uma pessoa proativa? É a pessoa que ela já toma atitude, não precisa ninguém estar pedindo ou mandando, ela já sabe o que ela tem que fazer. Então a formiga tem essa proatividade, o seu compromisso com a realização da tarefa, mesmo não tendo alguém para mandá-la. Ela já sabe mais ou menos qual que é a responsabilidade dela, o que é que ela tem que fazer nessa sociedade aí que ela vive, né? Uma vida individual e coletiva saudável requer de nós responsabilidade com nossas tarefas e persistência para cumpri-las, né? Isso é realmente importante. O convívio social só é possível desde que a gente respeite aí os direitos do nosso próximo, o limite deles. A procrastinação, isto é, o ato de adiar aquilo que precisa ser feito, traz inúmeros prejuízos. Essa é uma palavra aí que a minha esposa, a dona Eude, gosta muito, porque eu, assim, da minha natureza, eu sou uma pessoa procrastinadora. Me fala, vamos deixar para fazer, não, vamos fazer isso amanhã. Mas a Eude fala, não, vamos fazer isso hoje. E eu tenho aprendido, quer dar um testemunho, a gente quando faz hoje, eu principalmente agora tenho acordado cedo, feito as coisas de madrugada, e às vezes das 10 horas da manhã eu fico admirado, falo, nossa, nem deu 11 horas da manhã e nós já fizemos tanta coisa. Então é interessante a gente ser proativo, procurar fazer as coisas o quanto antes. Com as formigas também aprendemos sobre a importância do planejamento, a não parar de trabalhar em tempo de abundância para que tenhamos como sobreviver em tempos de escassez, né? A formiga já tem esse instinto dentro dela, que ela fala assim, tem momentos a gente vai ter abundância, mas também vai ter momentos que nós vamos passar por escassez, né? Isso já é um instinto que Deus deu a ela. A nós, às vezes, a gente esquece, né? Às vezes por orgulho, soberba, às vezes a gente fica cego e não percebe essas coisas. Por isso que a gente tem que estar sempre buscando ali a palavra, em Deus a sabedoria, a gente ter sempre essa noção que nós passaremos por momentos de abundância e Deus fala, nos alerta, é nesse tempo que a gente tem que guardar, porque nós também passaremos por momentos de escassez. Na organização social das formigas, o trabalho individual e coletivo é uma marca e uma exigência para a sobrevivência do grupo. Eles têm muito a nos ensinar, né? Como Paulo também fala, né? Que fala aquele que não quer trabalhar, então que não coma, né? Paulo também fala da importância do trabalho. E interessante quando ele fala que para mudar de vida, que fala aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe para que tenha condições de sustentar a si e ajudar o próximo. Então, sempre a sabedoria fala de Deus que a gente tem que acumular não só para nós, mas também tem que transportar para abençoar o nosso próximo. Aprendendo aí com os arganazes, são esses pequenos roedores aí, né? Esses pequenos roedores vulneráveis aos caçadores procuram um lugar seguro para se abrigar, as rochas. Esses animaizinhos, eles não têm nenhuma defesa natural, então eles são vulneráveis aí aos seus caçadores, seus predadores aí, que normalmente são as águias, os gaviões, às vezes os outros felinos. Então, eles são totalmente vulneráveis. Então, a segurança deles está na sua casa, na sua habitação. Há muito valor em reconhecer a nossa fragilidade e, diante dela,
agir de forma a não colocar a vida em risco. A imprudência, a prudência e a covardia são formas de reagir ao medo. Eu aqui até uma lição passada eu já falei a respeito do medo, né? O medo, ele é o nosso aliado. O medo é o nosso aliado. O problema é assim, como que nós vamos reagir diante dessa situação do medo? Enquanto a imprudência desmerece o medo como sinal de alerta, quando algo ou alguém está em risco, a covardia o superestima e não pondera sobre as possibilidades de superação do medo, né? Quer dizer, imprudente, o motorista imprudente, às vezes é aquele que está dirigindo em alta velocidade, ele vê a placa lá que fala que é para reduzir a velocidade, mas ele fala, não, confio no meu TAP e continua. Então, quer dizer, ele vê o alerta, mas ele desconsidera completamente. O covarde, às vezes ele vê o alerta, às vezes ele não quer nem andar, fala, não vou continuar a viagem porque o trecho aí é perigoso, né? Então, isso que a gente tem que fugir aí tanto da imprudência quanto da covardia. A gente tem que ser sempre prudente. Já a prudência reconhece o perigo, analisa as consequências e age de forma que a vida não seja ameaçada, muito menos paralisada diante de situações perigosas ou problemáticas. Cristo é a nossa rocha, nele encontramos proteção e fortaleza em tempos de desigualdades. Então, o prudente, que é o sábio, é aquele que ouve o conselho de Deus, que é o bom conselho, e pratica. Prosseguindo, aprendendo com os gafanhotos, né? Interessante aqui que muitos de nós às vezes acham que o gafanhoto não é uma coisa boa, né? Mas, como diz a palavra de Deus, a gente tem até coisas para aprender com eles. Esses animais, mesmo sem liderança, vivem e trabalham em grupo. Então, interessante do gafanhoto, a gente vê lá a determinação, a ordem que eles têm, né? Uma sociedade que, ao valorizar a individualidade, produz como efeito colateral o individualismo e o egoísmo, precisa aprender com os gafanhotos sobre o trabalho em conjunto. Um gafanhoto sozinho é fraco, mas em bando assumem um poder incrível, né? Um poder até devastador. O fato de não haver uma liderança no grupo não impede que eles trabalhem na mesma direção pelo bem de todos. Então, Deus dotou já do instinto de eles estarem em comunhão, de eles estarem sempre juntos. Ninguém é autossuficiente. Somos interdependentes e há valor nisso, né? A Bíblia lá desde o começo Deus fala, não é bom que o homem viva só, nós precisamos dos outros, né? Precisamos conviver. É preciso abrir mão de construir uma trajetória solitária, de querer se sentir melhor ou mais importante que outras pessoas, né? Isso aqui é até um conselho aí, é um sintoma que a gente vê até em Elias. A pessoa de Deus, quando a gente começa a sentir que só tem nós, só nós, ela pode se preocupar aí que está acendendo o alerta que o problema está em nós, né? Que Elias mesmo achava que só restou ele. Deus falou, não, Elias, além de você eu tenho mais 7 servos aí que não dobraram o joelho a Baal. Então, a gente estiver nessa rota aí de procurar ministério solo, carreira solo, tudo solo,
cuidado, e a gente precisa uns dos outros. Devemos caminhar no mesmo propósito, nos ajudando a marchar para um reino que não se caracteriza pelo poder autoritário, mas pelo serviço poderoso para transformar a realidade integral do ser humano, né? Eu vejo assim que nós, como seres humanos, acho que a gente tem a preocupação com o tempo. A gente fica preocupado, a gente quer fazer as coisas o mais rápido possível. Mas, como diz a palavra, sozinho eu vou longe, né? Mas junto, não, sozinho eu vou rápido. Mas acompanhado eu vou longe. Então, se a gente quiser, ter a longevidade, tem a ver de estar junto, não sozinho. Aprendendo com as lagartixas. Apesar de pequena, sua vulnerabilidade não limita a sua trajetória. Muitas vezes olhamos para quem somos ou o que temos e nossa fragilidade ou falta de recurso acaba limitando nossos sonhos e projetos. Isso não precisa acontecer. Não se trata de pensamento positivo, receitas de autoajuda, mas de um convite a seguir confiando no poder de Deus e na capacidade que Ele nos dá de superar os desafios, vencer os obstáculos para chegar em lugares preparados por Ele, que sequer imaginamos que poderíamos alcançar. Aqui, queridos, eu vejo a lagartixa, um exemplo para nós, um trabalho assim, que trabalha com descrição, que é uma trabalho discreta, né, que não percebe, através dessa descrição, esse trabalho discreto dela, ela, quer dizer, chega até a habitar em palácios, está na presença de reis, né, de poderosos. Assim também, quer dizer, Deus está nos ensinando que se nós tivermos essa descrição, trabalharmos com descrição, com afinco, com dedicação, nós também seremos colocados nesses lugares, né? E para a conclusão, simplicidade e sabedoria são combinações perfeitas para quem desejar viver uma vida abençoada. Precisamos confiar no Senhor, abrir mão de nos apoiarmos no nosso próprio entendimento e buscar a direção divina para vivermos com fé e sabedoria. E assim, resumindo para vocês, com a formiga, o que é que a gente aprende? Aprende a respeito da importância de trabalhar com diligência. Aprendemos também sobre previdência em realizar, né? A gente se antecipar, guardar, prever o futuro. Com os arganazes, o que é que nós aprendemos? Em confiar, saber que Cristo é a nossa rocha, né? Porque eles é a habitação deles. Quando eles saem ali por perto, eles nunca se afastam da rocha. E até quando eles saem, eles observam, têm prudência para olhar, para ver se não tem nenhum predador por perto. Então, com os arganazes, a gente aprende a confiar no Senhor e a ser prudente nas nossas ações. Com os gafanhotos, o que temos de aprender? O sentido de corpo, né? Direção do Espírito. Quer dizer, o Espírito vai nos direcionando quando nós obedecemos a voz de Deus, né? Que fala aí que nós somos membros de um corpo, a gente consegue cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Com a lagartixa, nós aprendemos que através da descrição, essa descrição, fazendo a obra de Deus, né? Deus pode nos colocar em lugares que nós nunca imaginaríamos chegar algum dia.
né, meus queridos? Para praticar. E eu gostaria de deixar aí para os irmãos que você possa aí, meu querido amado, compartilhar os ensinamentos que a natureza proporciona a cada um de nós, né? Você possa aí compartilhar isso aí com seu pai, o que é que você tem aprendido aí, o que é que a natureza tem te ensinado. Você possa compartilhar aí com seu pai, seus pais, seus avós, seus filhos, seus sobrinhos, né? Seus amigos, todas as pessoas do seu convívio. E abaixo aí estão os textos aí, né, para se aprofundar mais nesta lição, né? Então estão aí textos que você pode ler durante os textos da Palavra de Deus, para você ler durante a semana e se aprofundar nesse aprendizado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, Senhor, porque toda a tua criação, Senhor, fala, Senhor, da tua sabedoria, fala do teu senhorio, do teu poder, ó Deus. E nós queremos te louvar, Pai, que apesar da tua grandeza, Senhor, tu tens se importado conosco, a ponto, Senhor, de nos dar, Senhor, a tua palavra, a palavra viva que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para nos ensinar a andar contigo, Senhor, para que possamos, Senhor, agir com sabedoria. Tua palavra diz, Senhor, que muitas vezes nós erramos ou não conhecemos as Escrituras, nem o teu poder, ó Pai. Por isso pedimos, Senhor, cada dia, Senhor, tu abre os nossos olhos espirituais, possamos ter o temor do Senhor, possamos adquirir esta sabedoria, para que possamos viver, ter a vida longa, próspera e abençoada na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus eu te agradeço. A bibliografia aí do estudo, né, desta lição 18 está aí a seguir. E finalizando, eu gostaria de convidar você a participar conosco aqui na nossa igreja, né? Você é o nosso convidado. Nós somos a Igreja Metodista aqui de Taguatinga Norte, endereço esse que está aí aparecendo na tela. Estamos tendo nosso culto presencial agora, todo domingo às 18 horas. Você é o nosso convidado. 19 horas. A partir de agora vai ser domingo às 19 horas. Também passamos aí a conta da nossa igreja, caso você sinta aí desejo de ofertar, você que é dizimista, e como diz a palavra de Deus, a gente quando oferta e dizima, a gente está semeando no reino de Deus. E como diz a palavra de Deus, né, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo, né? Clica aí e teria isso daí, meus queridos. Muito obrigado aí pela atenção, o tempo de vocês, que Deus continue abençoando cada um de vocês, seus queridos, seus familiares, abençoas aí o trabalho também, a provisão de Deus, os tempos, a proteção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, viu, meus irmãos? Um abraço, um beijo, tchau. 39. Você já viu a maravilha no brilho do primeiro olhar, quando os olhos se abriram
Vejo o mundo em luz, vejo o mundo belo, vejo que a vida está se transformando em cores, vejo como tu vês, estou andando em meio à luz. Você já viu a maravilha em poder respirar, recebendo a nova vida, deixando o velho para trás. Eu cantarei, vejo o mundo em luz, vejo o mundo belo, vejo que a vida está se transformando em cores, vejo como tu vês, estou andando em meio à luz. Com graça eu posso ver, vejo o teu evangelho, vejo como tu vês, estou andando em meio à luz, estou andando em tua beleza, tudo novo você faz, tem vida e beleza. Eu cantarei, vejo o teu amor, sinto tua liberdade, vejo você, Jesus, tudo como você faz. Vejo como tu vês e eu te seguirei. Vejo como tu vês e não me envergonho. Vejo você, Jesus, estou andando em meio à luz. Vejo o mundo em luz, vejo o mundo belo, vejo que a vida está se transformando em cores, vejo como tu vês, estou andando em meio à luz. Eu cantarei, da graça eu posso ver, vejo o teu evangelho, vejo como tu vês, estou andando em meio à luz, estou andando em tua beleza, tudo novo você faz, vida e beleza. Eu cantarei, vejo o teu amor, sinto tua liberdade, vejo você, Jesus, tudo novo você faz, vida e beleza, tudo novo você faz.